Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 18 de junho de 2026. 11ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo, reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que levantaste um homem da morte e dos abismos, pela palavra do Senhor, tu, que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres, tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis, para tirar vingança, e profetas, para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram, e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas, após a morte, não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e, até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem e os que põem a sua glória nos seus ídolos, aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos apresenta 3 textos que se entrelaçam de maneira profunda: a vida e missão de Elias e Eliseu, o salmo que proclama a justiça e a glória de Deus, e o evangelho em que Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso. Na primeira leitura, vemos Elias descrito como fogo, como alguém cuja palavra queimava como uma tocha. Ele foi profeta de coragem, que enfrentou reis e denunciou injustiças, que não se calou diante da idolatria e da infidelidade do povo. Elias é arrebatado num carro de fogo, mas sua missão continua em Eliseu, que recebe o seu espírito. Isso nos mostra que a obra de Deus não depende de uma só pessoa, mas é transmitida, passa de geração em geração. Assim como Elias preparou Eliseu, também nós somos chamados a preparar outros para que a fé continue viva. Pensemos,
Por exemplo, nos pais que transmitem a fé aos filhos, nos catequistas que formam crianças e jovens, nos líderes comunitários que animam o povo. Elias não viveu para si, mas para que o povo voltasse o coração ao Senhor. O Salmo nos recorda que Deus é rei e que toda a terra deve se alegrar. Ele é justo, sua presença faz tremer a terra, derrete montanhas, ilumina com relâmpagos. Essa linguagem forte mostra que Deus não é indiferente ao que acontece no mundo. Ele é Senhor da história, e sua justiça se manifesta contra a idolatria e contra tudo que desvia o coração humano. Na cultura da época, os povos vizinhos adoravam ídolos de pedra e madeira, acreditando que neles estava a força. O salmista, porém, proclama que todos esses deuses se prostram diante do verdadeiro Senhor. Hoje, nossos ídolos podem ser diferentes: o dinheiro, o poder, o sucesso, a vaidade. Mas o convite é o mesmo: reconhecer que só Deus é rei e que nele está nossa alegria. No Evangelho, Jesus nos ensina a rezar. Ele começa dizendo que não devemos usar muitas palavras, como os pagãos, que pensavam que seriam ouvidos pela repetição. Na cultura judaica, a oração era parte essencial da vida, mas muitas vezes se tornava formalismo. Jesus nos mostra que rezar é entrar em intimidade com o Pai, que já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. E então nos dá a oração do Pai Nosso, que é simples, mas profunda. Nela pedimos que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha, que sua vontade se realize. Pedimos o pão de cada dia, o perdão das ofensas, a força contra a tentação e a libertação do mal. Essa oração é revolucionária porque nos coloca diante de Deus como filhos. Chamar Deus de Pai era algo ousado na época, pois os judeus tinham grande reverência e não ousavam pronunciar o nome divino. Jesus nos ensina que podemos nos dirigir a Ele com confiança, como filhos que clamam Abba, Pai. Mas também nos lembra que essa relação com Deus exige coerência. Se não perdoarmos uns aos outros, não poderemos receber o perdão do Pai. É como numa família: não adianta pedir carinho ao Pai se não tratamos bem nossos irmãos. Queridos irmãos, a mensagem de hoje nos convida a 3 atitudes. Primeiro, sermos como Elias e Eliseu, profetas que não se calam diante da injustiça e que transmitem a fé com coragem. Segundo, reconhecermos que só Deus é rei e não deixarmos que os ídolos modernos ocupem o lugar dele em nossa vida. E terceiro, rezarmos com simplicidade e confiança, fazendo do Pai Nosso não apenas palavras repetidas, mas um programa de vida. Que possamos, neste tempo litúrgico, viver com alegria a certeza de que Deus é nosso Pai, que nos dá o pão de cada dia, que nos perdoa e nos chama a perdoar. Que a nossa oração seja fogo como a de Elias, luz como os relâmpagos do Salmo, e ternura como as palavras de Jesus. Assim, nossa vida se tornará testemunho vivo do reino que já está entre nós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste dia, iluminados pela Tua palavra que nos recorda a vida e missão dos Teus profetas, a força da Tua justiça e a oração que o Teu Filho nos ensinou. Tu que levantaste Elias como fogo ardente, dá-nos também coragem para anunciar a Tua verdade e não nos calarmos diante da injustiça. Que o espírito de Eliseu, cheio de Tua força, nos inspire a continuar a missão. Continuar a transmitir a fé às gerações futuras, com fidelidade e amor. Tu que és Rei e Senhor de toda a terra, ajuda-nos a não nos perder nos ídolos deste mundo, mas a reconhecer que só em Ti está nossa alegria e nossa paz. Que possamos viver com simplicidade, confiando que Tua justiça ilumina nossos caminhos e que Tua glória se manifesta em toda a criação. Tu que nos ensinaste a chamar-te de Pai, recebe nossa oração humilde e confiante, dá-nos o pão de cada dia, fortalece-nos contra as tentações, livra-nos do mal e ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoas. Que o Pai Nosso seja em nós não apenas palavras, mas vida transformada, gesto de reconciliação e sinal do Teu reino. Senhor, que a Tua vontade se realize em nós, assim como no céu. Que sejamos instrumentos de paz, testemunhas da Tua misericórdia e filhos que vivem na confiança de que Tu és sempre nosso Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.